Foi ao anoitecer de uma terça-feira comum que Florianópolis percebeu o silêncio. Não o silêncio tranquilo do fim de tarde, mas aquele silêncio inquietante que antecede uma tempestade. No cruzamento da beira-mar norte com a Avenida Irineu Bornhausen, onde o trânsito sempre parava nos semáforos e onde dezenas de vendedores ambulantes disputavam a atenção dos motoristas, faltava algo. Ou melhor, faltava alguém. O menino do sinal não estava lá. Pode parecer estranho que a ausência de uma única criança em meio a tantas outras pudesse ser notada. Mas aquele menino era diferente. Todo mundo o conhecia. Motoristas que passavam por ali todos os dias ajustavam seus relógios pela presença dele. 6 da manhã, lá estava ele com seu sorriso largo e seus malabarismos improvisados com garrafinhas de água. 12:00, continuava firme, mesmo sob o sol escaldante do verão catarinense. 6 da tarde, ainda resistia, com aquele mesmo brilho nos olhos castanhos que nunca se apagava, não importava quantas vezes ouvisse um não através das janelas fechadas dos carros com ar-condicionado. Seu nome era Lucas. Lucas Henrique da Silva. Tinha apenas 10 anos, mas carregava nos ombros franzinos a responsabilidade de quem já conhecia a vida por ângulos que a maioria das crianças da sua idade jamais experimentaria. Usava sempre a mesma camiseta desbotada do clube local, que alguém lhe dera 2 anos antes, e um shorts azul remendado em vários pontos. Seus pés descalços estavam tão calejados que pareciam solas naturais, acostumados ao asfalto quente que derretia sob o sol do meio-dia. Mas o que realmente fazia Lucas especial, não era sua história de dificuldades. Era seu jeito. Aquele menino tinha o dom raro de fazer as pessoas sorrirem mesmo nos dias mais difíceis. Enquanto outros vendedores se aproximavam dos carros com expressões cansadas ou até agressivas, Lucas chegava dançando. Fazia palhaçadas. Contava piadas. Desenhava corações no ar com as mãos quando alguém lhe dava algumas moedas. Agradecia com tanta sinceridade que muitos motoristas se sentiam gratos por terem tido a oportunidade de ajudá-lo. Havia uma senhora chamada Dona Marta que passava por aquele sinal todos os dias voltando do trabalho. Ela era professora aposentada e sempre guardava uma marmita extra para Lucas. Naquela terça-feira, quando chegou ao cruzamento às 6:15 da tarde, como fazia há mais de um ano, sentiu um aperto no peito ao não ver o menino. Abriu a janela, procurou com os olhos entre os outros vendedores. Perguntou a um rapaz que vendia balas: "Cadê o Lucas?" O rapaz deu de ombros: "Não sei, dona. Hoje ele não apareceu." Dona Marta sentiu um frio na espinha. Em mais de um ano, Lucas nunca havia faltado. Nem quando choveu durante 3 dias seguidos. Nem quando teve febre e ela mesma o viu tremendo de frio, mas recusando-se a ir embora porque precisava ajudar a mãe. Ela estacionou o carro em uma vaga próxima, algo que nunca fazia, e voltou ao sinal a pé. Começou a perguntar aos outros vendedores. A maioria não sabia de nada. Alguns nem conheciam bem o menino, apesar de dividirem o mesmo espaço todos os dias. Mas havia um senhor mais velho, que vendia artesanatos de crochê, que pareceu preocupado quando ouviu a pergunta. "Aquele menino pequenininho, alegre, que fica ali no canteiro?" perguntou ele, apontando para o local específico onde Lucas sempre se posicionava. "Sim, esse mesmo." O senhor balançou a cabeça lentamente. "Ontem à noite ele estava estranho. Mais quieto que o normal. Vi ele conversando com alguém em um carro preto. Achei esquisito porque o Lucas nunca ficava muito tempo conversando. Sempre atendia rápido e voltava para a posição dele." O coração de Dona Marta disparou. "Que carro? Você viu a placa?" "Não, minha filha. Estava escuro e minha vista já não é das melhores. Mas era um carro bonito, desses novos. Vidro fumê." Dona Marta pegou o celular com as mãos trêmulas. Ligou para a polícia. Explicou a situação. Do outro lado da linha, a atendente tentou acalmá-la, dizendo que era preciso esperar 24 horas para registrar um desaparecimento. Mas Dona Marta não aceitou. "Vocês não entendem. Esse menino nunca falta. Nunca. Ele tem 10 anos e trabalha no sinal todos os dias para ajudar a família. Se ele não está aqui, é porque algo muito grave aconteceu." A urgência em sua voz deve ter tocado algo na atendente, porque ela prometeu enviar uma viatura para fazer uma verificação inicial. Enquanto esperava, Dona Marta começou a fazer o que poucos se dariam ao trabalho de fazer por uma criança em situação de rua. Ela foi atrás de informações. Perguntou a todos os vendedores do sinal. Perguntou aos seguranças dos prédios próximos. Perguntou aos donos das lanchonetes da região.
E foi assim que começou a montar um mosaico da vida de Lucas que ela, mesmo convivendo com ele diariamente, desconhecia em grande parte. Lucas morava em uma ocupação irregular no Morro da Cruz, a cerca de 4 quilômetros dali. Acordava às 5 da manhã, caminhava até o sinal, e só voltava para casa depois das 8 da noite. Sua mãe, Valdirene, trabalhava como diarista quando conseguia serviço, mas nos últimos meses as coisas tinham ficado mais difíceis. O pai tinha abandonado a família há 3 anos. Lucas tinha 2 irmãos mais novos, gêmeos de 6 anos, que ficavam com uma vizinha durante o dia. Aquele menino é um guerreiro, disse a dona de uma lanchonete, limpando uma lágrima do canto do olho. Às vezes eu dava comida para ele, e ele dividia com os outros meninos do sinal. Mesmo estando com fome, ele dividia. Quando a viatura da polícia chegou, já havia um pequeno grupo de pessoas reunidas em torno de Dona Marta. Comerciantes locais, outros vendedores ambulantes, motoristas que paravam ali regularmente. Todos queriam saber do Lucas. Todos se lembravam de algum momento especial com aquele menino que irradiava luz mesmo vivendo nas sombras. O policial, um homem de meia idade chamado Sargento Rodrigues, ouviu atentamente o relato. Inicialmente cético, sua expressão foi mudando conforme percebia que não se tratava de mais um caso rotineiro. Havia algo diferente ali. Havia uma comunidade inteira genuinamente preocupada com uma criança que, tecnicamente, não era responsabilidade de nenhum deles. Vamos até a casa da mãe dele, decidiu o sargento. Alguém sabe onde fica exatamente? Um dos vendedores se ofereceu para guiá-los. Dona Marta não pensou 2 vezes antes de entrar em seu carro e seguir a viatura. Outros fizeram o mesmo. Formou-se uma pequena procissão de veículos subindo o Morro da Cruz enquanto a noite caía completamente sobre Florianópolis. A casa de Valdirene era uma construção precária de madeira e lona, equilibrando-se na encosta como tantas outras. Quando Valdirene abriu a porta e viu a polícia, o rosto dela empalideceu instantaneamente. Ela sabia. Mães sempre sabem quando algo está errado com seus filhos. Lucas não voltou, foi tudo o que o sargento precisou perguntar. Valdirene desabou. As pernas falharam e ela caiu de joelhos bem ali na entrada da casa. Os gêmeos apareceram assustados, agarrando-se às pernas da mãe. Dona Marta correu para amparar a mulher, e foi nesse momento que a cidade de Florianópolis começou verdadeiramente a despertar para uma realidade que muitos preferiam ignorar. O menino do sinal tinha um nome. Tinha uma família. Tinha pessoas que o amavam. E agora, ele havia desaparecido. Mas o que ninguém ali sabia ainda era que a história de Lucas estava apenas começando. E que sua ausência naquele cruzamento movimentado revelaria não apenas o mistério de seu desaparecimento, mas também os segredos mais obscuros de uma cidade que se orgulhava de sua beleza natural enquanto fechava os olhos para as crianças que sobreviviam em suas esquinas. Valdirene levou quase 10 minutos para conseguir falar de forma coerente. Sentada no chão de sua própria casa, com os gêmeos João e Pedro agarrados a ela, a mulher de 32 anos que parecia ter 50 tentava organizar os pensamentos em meio ao desespero. Dona Marta trouxe um copo d'água, e o sargento Rodrigues esperou pacientemente, ajoelhado ao lado dela, com uma sensibilidade que contrastava com seu porte intimidador. Ele saiu de manhã cedo, como sempre, começou Valdirene, a voz embargada. Eu ainda estava dormindo. Lucas é assim, sabe? Ele não gosta de me acordar porque diz que eu trabalho muito e preciso descansar. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto marcado pelo sol e pelo cansaço. Meu menino cuida de mim mais do que eu cuido dele. Era uma confissão dolorosa, mas honesta. Valdirene não era uma mãe ausente por escolha, mas por necessidade. A vida tinha sido uma sequência brutal de golpes que a deixaram cambaleando, tentando equilibrar 3 crianças, nenhum apoio e uma realidade econômica sufocante. Ela conheceu Rogério, pai das crianças, quando tinha 18 anos. Ele trabalhava em uma construção civil e parecia confiável. Casaram-se rapidamente, e Lucas nasceu menos de 1 ano depois. Os primeiros anos foram difíceis, mas havia amor e esperança. Moravam em um pequeno apartamento alugado no bairro estreito, nada luxuoso, mas era um lar. Tudo mudou quando Valdirene engravidou dos gêmeos. Rogério começou a beber. As discussões se tornaram frequentes. O dinheiro que já era escasso desaparecia em bares. Lucas tinha 7 anos quando o pai levantou a mão pela primeira vez para Valdirene. O menino se jogou entre os dois, levando um empurrão que o fez bater a cabeça na quina da mesa. Foi naquele dia que algo mudou no meu filho, disse Valdirene, olhando para o vazio.
Ele ficou mais quieto, mais observador. Mas também ficou mais protetor. Com 7 anos, ele já se colocava na frente dos irmãos quando o pai chegava bêbado. 3 meses depois daquele incidente, Rogério simplesmente não voltou para casa. Sem aviso, sem explicação, sem um centavo deixado para trás. Valdirene descobriu depois que ele tinha outra família em São José, na região metropolitana. Uma mulher sem filhos, com uma vida mais fácil de sustentar. Despejadas do apartamento por falta de pagamento, Valdirene e os 3 meninos foram parar na casa de uma prima no Morro da Cruz. A prima, Jéssica, era generosa, mas também tinha suas próprias dificuldades. 2 quartos para 8 pessoas. Valdirene conseguiu trabalhos esporádicos como diarista, mas com 3 crianças pequenas, muitas patroas nem sequer a chamavam para entrevista. Foi Lucas quem encontrou a solução. Um dia, aos 8 anos, ele simplesmente anunciou que ia ajudar. Valdirene tentou impedir, mas o menino já tinha pesquisado tudo. Sabia qual sinal era mais movimentado, quais horários rendiam mais, como fazer malabarismos simples que chamavam atenção. Mãe, eu vou só durante o dia. Volto antes de escurecer. É só até as coisas melhorarem, ele disse com aquela determinação que não combinava com sua idade. As coisas nunca melhoraram completamente. O trabalho esporádico de Valdirene mal cobria o aluguel simbólico que pagavam a prima e a alimentação básica. O dinheiro que Lucas trazia, moedinhas e notas amassadas guardadas em uma latinha velha de biscoitos, era o que garantia que os gêmeos pudessem continuar na escola, que tivessem material escolar, que houvesse sabão em pó para lavar as roupas. Lucas nunca reclamou. Ao contrário, ele transformou aquela realidade em algo maior. Fez amigos no sinal. Criou sua própria rotina. Estabeleceu-se como uma presença constante e alegre em meio ao caos urbano. As pessoas começaram a procurá-lo especificamente, guardando moedas durante a semana só para dar a ele. O sargento Rodrigues ouvia tudo aquilo fazendo anotações mentais. Ele tinha 23 anos de polícia, tinha visto de tudo, mas havia algo naquela história que o tocava de forma diferente. Talvez porque ele mesmo tinha crescido em situação semelhante. Talvez porque tinha um filho da idade de Lucas. Dona Valdirene, a senhora notou algum comportamento diferente do Lucas nos últimos dias? Ele comentou alguma coisa. Falou de alguém novo que conheceu. Valdirene pensou, enxugando as lágrimas. Ele estava animado. Nas últimas semanas, ele estava muito animado. Disse que tinha conhecido uma pessoa legal, alguém que queria ajudá-lo. O rosto dela se iluminou momentaneamente com a lembrança, antes de se contrair em pânico. Ele disse que essa pessoa tinha um projeto, algo sobre tirar crianças da rua. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Todos os presentes entenderam imediatamente as implicações sombrias daquela informação. Dona Marta levou a mão à boca. O sargento fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Essa pessoa tem nome? Perguntou ele, controlando o tom de voz. Lucas chamava de Dr. Ricardo. Disse que ele era muito educado, que sempre parava no sinal para conversar, que deu livros de presente para ele. Valdirene começou a tremer. Meu Deus, eu deveria ter desconfiado. Eu deveria ter perguntado mais. Mas Lucas ficava tão feliz quando falava desse homem. Disse que finalmente alguém via ele como mais do que um menino de rua. O telefone do sargento Rodrigues tocou. Era o tenente da delegacia. Rodrigues se afastou para atender, e quando voltou, seu rosto estava ainda mais sério. Dona Valdirene, precisamos que a senhora venha à delegacia fazer um boletim de ocorrência formal. E precisamos de uma foto recente do Lucas. Valdirene se levantou cambaleante, foi até um pequeno baú no canto do quarto e retirou um envelope amarelado. Dentro havia apenas 3 fotografias. Uma delas mostrava Lucas aos 9 anos, sorrindo com uma bola de futebol gasta nas mãos. Era o único brinquedo que ele tinha, presente de um motorista generoso. Posso ficar com ela? Perguntou o sargento. Leve. Faça tudo o que for necessário para encontrar meu filho. Enquanto Valdirene se preparava para ir à delegacia, Dona Marta assumiu o cuidado dos gêmeos. Os meninos, assustados e confusos, faziam perguntas que ninguém sabia como responder. O Lucas vai voltar. Ele está machucado. Foi culpa nossa. Aquela última pergunta partiu o coração de Dona Marta. João, um dos gêmeos, explicou que na semana anterior tinha brigado com Lucas por causa de um brinquedo. Eu falei que ele era chato e que não era meu pai de verdade. Ele ficou triste.
Não foi culpa de vocês, meus anjos, disse Dona Marta, abraçando os dois. Irmãos brigam às vezes, mas continuam se amando. O Lucas sabe que vocês o amam. Lá fora, a notícia do desaparecimento começava a se espalhar. Os vendedores do sinal tinham compartilhado a história nas redes sociais. Grupos de WhatsApp da vizinhança estavam fervendo com especulações e ofertas de ajuda. Uma jornalista local, Marina Pacheco, que tinha uma coluna sobre questões sociais no principal jornal da cidade, já estava trabalhando em uma matéria. Marina conhecia Lucas. Meses antes, tinha feito uma série de reportagens sobre crianças em situação de trabalho infantil em Florianópolis. Lucas foi um dos entrevistados, mas pediu para não aparecer identificado porque tinha medo de que o conselho tutelar tirasse ele da mãe. Durante a entrevista, ele demonstrou uma maturidade impressionante. Eu sei que criança não devia trabalhar, ele disse a ela. Mas se eu não trabalhar, meus irmãos não comem direito. É errado deixar criança passar fome, né? Então eu escolho o errado menor. Marina nunca tinha conseguido tirar aquela frase da cabeça. O errado menor. Um menino de 10 anos fazendo escolhas morais que muitos adultos não conseguiriam fazer. Quando soube do desaparecimento, ela não hesitou. Ligou para seu editor e disse que cobriria a história pessoalmente. Na delegacia, o sargento Rodrigues estava montando equipe. A foto de Lucas foi distribuída para todas as viaturas. Um alerta foi emitido para hospitais e postos de saúde. O setor de inteligência começou a trabalhar na identificação do tal Dr. Ricardo. A descrição era vaga: homem branco, entre 40 e 50 anos, bem vestido, dirigindo um carro escuro de modelo recente. É pouca coisa, murmurou o delegado responsável, Dr. Augusto Neves. Mas vamos trabalhar com o que temos. Quero câmeras de segurança de todos os estabelecimentos em um raio de 2 quilômetros daquele sinal. Quero o depoimento de todos os vendedores ambulantes. E quero alguém verificando antecedentes de qualquer pessoa com perfil similar que tenha histórico de crimes contra crianças. Enquanto isso, nas redes sociais, a história de Lucas ganhava proporções inesperadas. A hashtag Cadê o Lucas começou a aparecer. Pessoas compartilhavam suas próprias histórias de interação com o menino. Uma mulher postou um vídeo de 3 meses atrás onde Lucas aparecia fazendo malabarismos e sorrindo. O vídeo tinha uma legenda simples: este menino ilumina meu dia todos os dias. Por favor, ajudem a encontrá-lo. O vídeo viralizou. Em 2 horas, tinha 50.000 visualizações. Em 4 horas, 200.000 influenciadores digitais locais começaram a compartilhar. Artistas catarinenses se manifestaram. A televisão local abriu espaço nos telejornais noturnos. Florianópolis estava acordando para a existência de Lucas. Mas a pergunta que ecoava em todos os lugares era a mesma: onde ele estava? E o que tinha acontecido com aquele menino que transformava cada sinal vermelho em uma oportunidade de espalhar alegria? De volta ao Morro da Cruz, Valdirene olhava para o céu noturno através da janela sem vidro de sua casa. Estava tarde, passava da meia-noite, e Lucas nunca tinha ficado uma noite inteira fora de casa. Ela segurava a camisa desbotada que ele usava para dormir, ainda com o cheiro dele, e rezava para todos os santos que conhecia. Na cama ao lado, os gêmeos finalmente tinham adormecido, exaustos de tanto chorar. Dona Marta tinha ficado com eles, recusando-se a deixá-los sozinhos. Ela também não conseguia dormir, pensando naquele menino que tinha se tornado parte de sua rotina, de sua vida. Em algum lugar de Florianópolis, Lucas estava vivendo as horas mais difíceis de sua curta vida. E a cidade que durante anos passou por ele sem realmente vê-lo agora se mobilizava desesperadamente para trazê-lo de volta. A manhã seguinte chegou com uma névoa densa sobre Florianópolis, como se a própria cidade estivesse nublada pela tristeza. Às 6 horas, quando Lucas deveria estar assumindo sua posição no sinal, havia mais de 50 pessoas reunidas no cruzamento. Comerciantes locais, motoristas que paravam ali diariamente, outros vendedores ambulantes, e pessoas que tinham visto a história nas redes sociais e queriam ajudar. Dona Marta chegou antes de todos, carregando cartazes improvisados com a foto de Lucas. Desaparecido, dizia em letras garrafais. Embaixo, o sorriso radiante do menino contrastava cruelmente com a palavra acima dele. Ela tinha passado a noite inteira acordada, imprimindo cópias na casa de uma vizinha, recusando-se a aceitar a possibilidade de que aquele sorriso pudesse ter sido apagado para sempre. O sargento Rodrigues coordenava a primeira busca oficial. Dividiu voluntários em grupos,
cada um responsável por uma área específica. Centro da cidade, bairros próximos ao sinal, a região do Morro da Cruz, as praias. A lógica era simples: cobrir o máximo de terreno possível nas primeiras horas críticas. Vocês vão mostrar essa foto e perguntar se alguém viu esse menino ontem, instruiu Rodrigues, sua voz firme apesar da noite sem dormir. Prestem atenção em qualquer detalhe, por menor que pareça. Uma testemunha viu ele conversando com um homem em um carro escuro. Qualquer informação sobre veículos suspeitos é importante. Marina Pacheco, a jornalista, não estava ali apenas para cobrir a história. Ela tinha suas próprias fontes e seus próprios métodos. Enquanto a polícia seguia protocolos oficiais, ela trabalhava os ângulos que a burocracia muitas vezes ignorava. Começou conversando novamente com os vendedores ambulantes do sinal, mas desta vez com perguntas mais específicas. Esse doutor Ricardo, ela perguntou ao senhor que vendia artesanato, ele só conversava com o Lucas ou abordava outras crianças também? O senhor pensou cuidadosamente. Agora que você pergunta, eu me lembro de vê-lo conversando com outras crianças, sim. Mas com o Lucas era diferente. Ele voltava sempre, especificamente para falar com ele. E as outras crianças? Elas continuam vindo ao sinal. Foi então que Marina percebeu algo perturbador. Nos últimos 3 meses, o número de crianças trabalhando naquele sinal tinha diminuído significativamente. Onde antes havia pelo menos 10, agora restavam apenas 3 ou 4. Ela começou a entrevistar os vendedores adultos sobre isso. A Camila parou de vir faz uns 2 meses, disse uma mulher que vendia picolés. Disseram que ela foi morar com uns parentes no interior. O Pedrinho também sumiu. A mãe dele disse que ele conseguiu uma bolsa em uma escola particular, acrescentou outro vendedor. Histórias reconfortantes na superfície, mas que ganhavam um tom sinistro quando analisadas em conjunto. Marina sentiu um frio na espinha. Seria coincidência? Ou havia um padrão ali que ninguém tinha percebido antes? Ela ligou imediatamente para o sargento Rodrigues e compartilhou suas descobertas. Ele mandou agentes verificarem cada uma daquelas crianças. O que encontraram foi perturbador. Nenhuma delas estava onde deveriam estar. A tal Camila não tinha parentes no interior. Pedrinho nunca tinha recebido bolsa alguma. 3 outras crianças também tinham desaparecido nos últimos meses, mas ninguém tinha reportado porque as famílias acreditavam nas histórias que lhes foram contadas. Meu Deus, murmurou o delegado Augusto quando recebeu o relatório. Não estamos lidando com um desaparecimento isolado. Isso é uma operação. A investigação ganhou urgência renovada. Rodrigues expandiu a busca, agora procurando não apenas por Lucas, mas por um padrão de desaparecimentos. A equipe de inteligência mergulhou em registros, procurando casos similares em outras cidades de Santa Catarina. Enquanto isso, as buscas de campo continuavam, mas com resultados frustrantes. Grupo após grupo voltava sem notícias concretas. Algumas pessoas diziam ter visto um menino parecido com Lucas, mas os relatos não levavam a lugar nenhum. Um morador de rua jurou tê-lo visto entrando em um carro na noite anterior, mas não conseguia descrever nada além de um carro grande e escuro. Valdirene participava das buscas como um zumbi, caminhando pelas ruas gritando o nome do filho até a voz ficar rouca. Os gêmeos estavam com Dona Marta, que tinha faltado ao trabalho pela primeira vez em 10 anos para cuidar deles. A professora aposentada se sentia impotente, dividida entre o desejo de estar nas ruas procurando Lucas e a necessidade de manter alguma normalidade para João e Pedro. Tia Marta, o Lucas vai voltar hoje? Perguntou Pedro pela 1000ª vez. Vai sim, meu amor. Muita gente está procurando por ele. Mas a confiança em sua voz soava oca mesmo para seus próprios ouvidos. No período da tarde, houve um momento de esperança súbita. Uma ligação anônima informou que tinha visto um menino parecido com Lucas em uma casa abandonada no bairro Saco Grande. Uma equipe da polícia e pelo menos 30 voluntários correram para o local. O coração de todos batia acelerado. Podia ser ele. Tinha que ser ele. A casa estava realmente abandonada, com janelas quebradas e mato alto no terreno. Rodrigues entrou primeiro, arma em punho, seguido por outros policiais. Vasculharam cada cômodo, cada canto escuro, cada espaço onde uma criança pudesse estar escondida ou presa. Não havia ninguém. A decepção foi devastadora. Valdirene, que tinha corrido até lá com o coração cheio de esperança, desabou novamente. Alguns voluntários choravam abertamente. Outros socavam paredes em frustração. Horas preciosas tinham sido perdidas perseguindo uma pista falsa.
Pode ter sido alguém querendo ajudar e que realmente achou que viu, disse Rodrigues, tentando manter o moral da equipe. Ou pode ter sido alguém querendo nos desviar. De qualquer forma, continuamos procurando. Mas a verdade era que com cada hora que passava, as estatísticas trabalhavam contra eles. Rodrigues sabia, mesmo que não dissesse em voz alta, que as primeiras 48 horas eram críticas em casos de desaparecimento de crianças. E já tinham perdido quase 24. À noite, a jornalista Marina conseguiu um avanço importante. Conversando com um técnico de uma empresa de segurança privada que ela conhecia, conseguiu acesso às câmeras de um banco próximo ao sinal. O técnico passou horas revisando gravações dos últimos dias, procurando padrões, procurando rostos, procurando qualquer coisa. E então ele encontrou. Marina, você precisa ver isso, ele disse, congelando a imagem na tela. O vídeo mostrava Lucas, na segunda-feira à tarde, aproximadamente 30 horas antes de seu desaparecimento. Ele estava conversando com um homem ao lado de um carro preto. O ângulo da câmera não permitia ver o rosto do homem claramente, mas capturava a placa do veículo. Marina sentiu a adrenalina disparar. Ela ligou imediatamente para Rodrigues, que chegou à empresa de segurança em 15 minutos com 2 outros policiais. Assistiram ao vídeo repetidas vezes, analisando cada detalhe. O homem era branco, aparentava ter entre 45 e 55 anos, cabelos grisalhos, bem vestido. Roupas caras, relógio que brilhava mesmo na câmera de baixa qualidade. O carro era um sedã de luxo, modelo recente. E, mais importante, a placa estava perfeitamente visível. Preciso dessa placa agora, ordenou Rodrigues. 20 minutos depois, tinham a informação. O carro estava registrado no nome de Ricardo Vasconcelos Mendes, 52 anos, empresário do ramo imobiliário. Endereço em um condomínio de alto padrão no bairro Jurerê Internacional, uma das áreas mais nobres de Florianópolis. É ele, disse Rodrigues, os dentes cerrados. É o Dr. Ricardo. Mas quando foram verificar os antecedentes de Ricardo Mendes, não encontraram absolutamente nada. Ficha limpa, sem uma única ocorrência policial. Empresário respeitado, casado, 2 filhos adultos, participava de eventos de caridade. No papel, era um cidadão exemplar. Isso não significa nada, disse o delegado Augusto. Os piores predadores muitas vezes têm as melhores fachadas. Precisamos de um mandado de busca. Mas conseguir o mandado exigia evidências mais concretas. Um vídeo de uma conversa, por si só, não era suficiente. Precisavam estabelecer uma ligação direta entre Ricardo Mendes e o desaparecimento de Lucas. O juiz responsável foi claro: tragam-me mais provas. Foi uma noite de frustração intensa para toda a equipe. Sabiam quem procurar, mas não podiam agir sem respaldo legal. Rodrigues considerou ir até o condomínio de qualquer forma, bater na porta de Ricardo Mendes e confrontá-lo, mas sabia que isso poderia comprometer toda a investigação. Marina não tinha as mesmas restrições. Como jornalista, ela podia fazer perguntas sem mandado judicial. Decidiu que na manhã seguinte iria até o condomínio e tentaria uma abordagem direta. Mas na madrugada, algo aconteceu que mudaria completamente o rumo da investigação. Uma das crianças que tinha desaparecido meses antes, a menina Camila de 8 anos, apareceu. Simplesmente apareceu, andando sozinha por uma rua deserta no bairro Trindade às 3 da manhã, descalça, com roupas rasgadas, em estado de choque. Um casal que voltava de uma festa a encontrou e chamou a polícia imediatamente. Quando Rodrigues chegou ao local, a menina estava enrolada em um cobertor, tremendo, olhos vidrados, incapaz de falar. Camila, ele disse suavemente, ajoelhando-se ao lado dela. Meu nome é Rodrigues. Você está segura agora. Ninguém vai machucar você. A menina olhou para ele, e então começou a chorar. Não um choro comum, mas um choro gutural, desesperado, de quem tinha visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Entre soluços, ela conseguiu dizer apenas 3 palavras que fizeram o sangue de Rodrigues gelar. Tem mais crianças. Antes de continuarmos esta jornada emocionante, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final você poderá avaliar esta história de 0 a 10. Camila foi levada imediatamente ao hospital, mas Rodrigues não podia esperar. Cada minuto contava. Se havia mais crianças, como ela disse, então Lucas ainda podia estar vivo. Ainda podia ser salvo. O sargento acompanhou a menina na ambulância, segurando sua mão pequena e gelada,
tentando transmitir algum conforto enquanto seu próprio coração martelava com urgência. No pronto-socorro, uma médica pediatra chamada doutora Lívia assumiu o caso. Ela examinou Camila com cuidado, documentando cada marca, cada hematoma, cada sinal do terror que a menina tinha vivido. Desnutrição moderada, desidratação, escoriações nos pulsos que indicavam que tinha sido amarrada, e algo ainda mais perturbador, marcas de injeção nos braços. Ela foi sedada, disse a doutora Lívia em voz baixa, afastando-se para falar com Rodrigues. Repetidas vezes, pelo padrão das marcas. E há sinais de que foi mantida em confinamento por período prolongado. Rodrigues sentiu a raiva queimar em suas veias, mas forçou-se a manter a calma. Raiva não ajudaria agora. Precisava de informações, e precisava delas rápido. Uma psicóloga especializada em trauma infantil, doutora Beatriz, foi chamada para conduzir o depoimento. Era um processo delicado. Camila estava em estado de choque severo, oscilando entre períodos de silêncio catatônico e explosões de pânico. Mas a doutora Beatriz tinha experiência, e mais importante, tinha empatia. Levou quase 2 horas, mas finalmente Camila começou a falar. Sua voz era um sussurro quebrado, e às vezes ela parava no meio das frases, perdida em memórias que a faziam tremer. Mas cada palavra que saía de sua boca pintava um quadro de horror que nenhum dos presentes jamais esqueceria. O homem que ela conhecia como tio Ricardo tinha começado a aparecer no sinal há 4 meses. Era gentil, oferecia comida, conversava sobre sonhos e futuro. Disse que tinha um projeto para tirar crianças da rua, que conhecia famílias que queriam adotar, que podia dar a elas uma vida melhor. Ele parecia tão legal, murmurou Camila, lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse que eu ia morar em uma casa bonita, ter meus próprios brinquedos, ir para uma escola de verdade. O primeiro encontro foi inocente. Ricardo a levou para tomar sorvete, devolveu-a ao sinal 2 horas depois. A segunda vez, foi a um parque de diversões. Sempre a tratando bem, sempre a fazendo sentir-se especial. Construindo confiança. Era um predador paciente. Na terceira vez, ele disse que queria apresentá-la à família que a adotaria. Camila ficou animada, nem percebeu quando o carro pegou um caminho diferente. Quando acordou, estava em um porão escuro, com outras 3 crianças. O Lucas está lá? Perguntou Rodrigues, tentando manter a voz firme. Camila balançou a cabeça. Eu não vi o Lucas. Mas quando eu saí, ouvi o tio Ricardo falando no telefone. Ele disse que tinha conseguido mais um, que era perfeito, e que a entrega seria feita logo ponto. As palavras atingiram Rodrigues como socos. Entrega. Aquilo não era apenas sequestro. Era tráfico. Tráfico de crianças. Camila, você consegue nos dizer onde fica esse lugar? Você lembra de alguma coisa sobre o trajeto? A menina fechou os olhos, respirando fundo. Era longe. Andamos muito de carro. Tinha árvores, muitas árvores. E silêncio. Não tinha barulho de carros como na cidade. Ela pausou, concentrando-se. Tinha um portão grande, com uma câmera. E tinha um cheiro. Que tipo de cheiro? Mar. Tinha cheiro de mar, mas também de mato. Como aquele lugar que minha avó morava antes de morrer, lá no Ribeirão da Ilha, sugeriu a doutora Beatriz. Os olhos de Camila se iluminaram. Isso. Parecia com lá. Mas não era cidade. Era mais, escondido. Rodrigues já estava no telefone antes mesmo de Camila terminar de falar. Augusto, preciso de equipes fazendo varredura em todas as propriedades isoladas entre Ribeirão da Ilha e o sul da ilha. Procuramos propriedades grandes, com portões, isolamento. E preciso do mandado agora. O delegado Augusto não perdeu tempo. Com o depoimento de Camila e evidência física de sedação e confinamento, conseguiu o mandado em tempo recorde. Enquanto isso, Rodrigues reuniu todas as equipes disponíveis. BOP foi acionado. Promotoria e Conselho Tutelar foram notificados. Era uma operação grande, e precisava ser executada com precisão. Marina Pacheco também estava lá, não mais apenas como jornalista, mas como parte fundamental da investigação. Ela tinha mapeado todas as propriedades de Ricardo Mendes através de registros públicos. Ele possuía 3 imóveis, o apartamento em Jurerê, uma casa comercial no centro, e uma chácara registrada em nome de uma empresa de fachada na região sul da ilha. É lá, disse Marina, apontando para as coordenadas no mapa. Propriedade de 5 hectares, adquirida há 2 anos, sem vizinhos próximos.
É o local perfeito para manter crianças escondidas. Valdirene chegou ao hospital quando soube do aparecimento de Camila. Ela correu até o quarto onde a menina estava, com esperanças desesperadas de que talvez, só talvez, ela tivesse notícias de Lucas. Por favor, implorou Valdirene, segurando as mãos de Camila. Meu filho Lucas. Você o viu? Você sabe alguma coisa sobre ele? Camila olhou para aquela mãe destruída e quis poder dar-lhe conforto, mas tudo o que podia oferecer era incerteza. Eu não vi ele, tia. Mas eu ouvi coisas. O tio Ricardo falava de um menino novo, dizia que era especial, que ia conseguir muito dinheiro com ele. Ela pausou, vendo a expressão de horror no rosto de Valdirene. Mas se ele falava assim, é porque o Lucas estava vivo. Ele mantém as crianças vivas. Era um consolo terrível, mas era tudo que Valdirene tinha. Lucas estava vivo. Tinha que estar. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Ricardo Mendes estava em sua casa de Jurerê, completamente alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Ele tomava seu uísque caro, assistia à televisão, relaxado. Tinha sido um dia produtivo. O menino Lucas estava seguro em seu local secreto, e os compradores já tinham confirmado o interesse. Mais uma semana, talvez duas, e a transação estaria completa. Ele não fazia ideia de que Camila tinha escapado. Não fazia ideia de que a polícia já sabia seu nome. Não fazia ideia de que sua vida cuidadosamente construída estava prestes a desmoronar. A operação foi planejada para começar às 5 da manhã. Momento estratégico, cedo o suficiente para pegar o suspeito de surpresa, tarde o suficiente para ter luz natural começando. O BOPE entraria primeiro, seguido pelas equipes de resgate especializadas em crianças. Rodrigues não dormiu naquela noite. Nenhum deles dormiu. Revisaram os planos dezenas de vezes. Identificaram todos os pontos de entrada possíveis na propriedade. Prepararam ambulâncias e psicólogos para atender as crianças que esperavam encontrar. Dona Marta estava na delegacia com Valdirene. As duas mulheres, unidas por seu amor por Lucas, esperavam juntas. Rezavam juntas. Choravam juntas. Os gêmeos tinham ficado com uma vizinha, poupados da agonia daquela espera. Às 4h45 da manhã, as equipes se posicionaram. Eram 3 viaturas do BOPE, 2 ambulâncias e veículos da Polícia Civil. Todos com sirenes desligadas, aproximando-se em silêncio pela estrada de terra que levava à chácara de Ricardo Mendes. A propriedade era exatamente como Camila havia descrito. Portão grande, câmera de segurança, cercada por mata atlântica densa. A casa principal ficava a cerca de 200 metros do portão, uma construção moderna mas discreta, perfeitamente projetada para não chamar atenção. Equipes em posição, veio a confirmação pelo rádio. Rodrigues respirou fundo. Executem. O portão foi arrombado em segundos. As equipes do BOPE avançaram com precisão militar, cobrindo todos os ângulos. A casa tinha um sistema de segurança sofisticado, mas nada que os técnicos não conseguissem neutralizar. Dentro da casa, encontraram Ricardo Mendes ainda dormindo. Ele acordou com 4 policiais armados apontando para ele, e a expressão de choque genuíno em seu rosto teria sido quase cômica se a situação não fosse tão grave. Ricardo Vasconcelos Mendes, você está preso, declarou um dos oficiais, enquanto o algemavam. Isso é um absurdo. Vocês invadiram minha propriedade. Vou processar todos vocês. Ricardo gritava, mas já havia pânico em sua voz. Ele sabia. Sabia que tinha acabado. Mas encontrar Ricardo foi apenas o começo. O verdadeiro objetivo era encontrar as crianças. A equipe vasculhou a casa principal, mas não encontrou nada. Foi quando um dos policiais notou algo estranho no piso da garagem. Uma seção que soava oca quando pisada. Aqui, ele gritou. Tem algo embaixo. Moveram os carros, removeram ferramentas, e encontraram um alçapão disfarçado, conduzindo a um porão subterrâneo que não constava nas plantas originais da casa. Rodrigues desceu primeiro, lanterna em punho, coração na garganta. O que ele viu ali o perseguiria pelo resto de sua vida. Era um espaço dividido em pequenas celas, cada uma com uma cama, um balde e nada mais. E em 3 dessas celas estavam crianças. 3 meninos e uma menina, idades entre 7 e 12 anos, olhos arregalados de terror ao verem os policiais. Mas Lucas não estava entre eles. Onde está o menino novo? Rodrigues perguntou a uma das crianças, um garoto de uns 9 anos. Um menino chamado Lucas, 10 anos, foi trazido anteontem.
O garoto apontou para uma porta no fundo do porão. Lá. Ele fica separado. Rodrigues correu até a porta, abriu-a com força, e finalmente, encontrou Lucas. O menino estava encolhido em um canto, sujo, assustado, mas vivo. Quando viu Rodrigues, não soube se devia correr ou se defender. Tinha aprendido a não confiar em adultos desconhecidos. Lucas, disse Rodrigues, ajoelhando-se e mostrando seu distintivo. Meu nome é Rodrigues. Sou policial. Sua mãe está me esperando lá fora. Vim te buscar para casa. Por um momento, Lucas não reagiu. Então, lentamente, as palavras penetraram a névoa de medo. Minha mãe. A senhora Marta. Sim. Elas estão esperando por você. A cidade inteira está esperando por você. Foi só então que Lucas desabou. Correu para Rodrigues e agarrou-se a ele, chorando todas as lágrimas que tinha segurado durante aquelas 40 horas de terror. O sargento o pegou no colo como se fosse seu próprio filho, carregando-o escada acima, para fora daquele inferno subterrâneo. Lá fora, o sol começava a nascer sobre Florianópolis. E quando Valdirene viu seu filho sendo carregado para fora daquela casa, vivo, seu grito de alegria e alívio ecoou por toda a propriedade. Mãe e filho se encontraram em uma corrida desesperada, colidindo em um abraço que parecia querer fundir dois corpos em um só. Valdirene verificava cada parte de Lucas, tocando seu rosto, seu cabelo, seus braços, certificando-se de que ele era real, que estava realmente ali. Meu filho, meu filho, meu filho, era tudo que ela conseguia repetir entre soluços. Lucas, por sua vez, agarrava-se à mãe como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que tinha se revelado muito mais escuro do que ele imaginava. Eu pensei que nunca mais ia ver você, mãe. Eu pensei. SHHH, está tudo bem agora. Você está seguro. Mamãe está aqui. As outras 4 crianças foram resgatadas e imediatamente receberam atendimento médico. Todas estavam em condições similares, desnutridas, desidratadas, traumatizadas, mas vivas. Suas famílias foram notificadas, e as cenas de reencontro se multiplicaram, cada uma tão emocionalmente devastadora quanto a de Lucas e Valdirene. Ricardo Mendes foi levado sob forte escolta. Não mais um empresário respeitável, mas um homem quebrado, sabendo que passaria o resto de sua vida na prisão. Durante o interrogatório, ele tentou manter silêncio, mas diante das evidências esmagadoras, sua defesa desmoronou. Ele confessou, não de tráfico internacional de crianças, mas de uma operação de adoção ilegal. Famílias ricas, desesperadas por filhos, dispostas a pagar fortunas e não fazer perguntas. Ele se especializou em crianças de rua, crianças que ninguém procuraria muito, crianças invisíveis para a sociedade. Eu estava dando a elas uma vida melhor, ele ousou dizer, com aquela lógica distorcida dos monstros que se veem como salvadores. Rodrigues teve que ser contido para não avançar nele. A investigação revelaria, nos dias seguintes, que Ricardo tinha conexões em 3 estados, que havia uma rede envolvida, que Lucas e as outras crianças de Florianópolis eram apenas a ponta de um iceberg muito maior e mais sinistro. Mas naquele momento, naquela manhã de sol nascendo, tudo o que importava era que 5 crianças tinham sido salvas. 5 crianças estavam voltando para casa. Os primeiros dias após o resgate foram um turbilhão de emoções contraditórias. Lucas estava em casa, estava seguro, mas não estava bem. Não da forma que Valdirene esperava. Ela imaginou que assim que ele voltasse, tudo seria como antes. Mas o trauma não desaparece com um abraço, por mais apertado que seja. Lucas acordava no meio da noite gritando. Recusava-se a ficar sozinho em nenhum cômodo, mesmo durante o dia. Tinha pesadelos onde o porão escuro o puxava de volta, onde mãos invisíveis o seguravam, onde ninguém vinha salvá-lo. Ele tremia quando ouvia carros parando na rua, congelava quando via homens de terno, e o simples ato de fechar os olhos para dormir se tornará uma batalha diária. Valdirene não sabia como ajudá-lo. Ela tentava abraçar, tentava conversar, mas às vezes sentia que seu filho estava ali fisicamente, mas perdido em algum lugar muito distante emocionalmente. Os gêmeos também sentiam a diferença. João e Pedro ficavam andando em volta do irmão mais velho como satélites cautelosos, querendo brincar com ele mas sem saber como se aproximar. Foi Dona Marta quem deu o primeiro passo crucial. Ela conhecia uma psicóloga especializada em trauma infantil, a mesma doutora Beatriz que tinha atendido Camila. Usando seus próprios recursos, já que o sistema público tinha fila de espera de meses,
Dona Marta pagou pelas primeiras sessões de terapia. Lucas precisa de ajuda profissional, ela disse a Valdirene, com toda a delicadeza possível. Isso não é falha sua como mãe. Isso é sobre dar a ele as ferramentas certas para processar o que aconteceu. As sessões com a doutora Beatriz começaram difíceis. Lucas não queria falar sobre o porão, sobre o medo, sobre aquelas 40 horas que pareceram uma eternidade. Mas a psicóloga era paciente. Ela usava desenhos, brincadeiras, histórias. Deixava Lucas liderar o ritmo. Levou 3 semanas até Lucas finalmente desenhar o que tinha vivido. Um desenho simples de lápis de cor, um menino pequeno em um quarto escuro, uma porta fechada, e do lado de fora, uma multidão de pessoas segurando lanternas. Eles vieram me procurar, disse Lucas, apontando para as figuras do lado de fora. A cidade inteira veio me procurar. Foi o primeiro sinal de que ele estava começando a processar não apenas o trauma, mas também o amor que o resgatou dele. Enquanto Lucas se recuperava, o caso de Ricardo Mendes explodia nacionalmente. Marina Pacheco escreveu uma série de reportagens investigativas que revelaram a extensão completa da rede de tráfico. Não era apenas Florianópolis. Havia conexões em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Mais de 20 crianças tinham sido vítimas nos últimos 3 anos. O julgamento de Ricardo Mendes se tornou um dos mais acompanhados da história recente de Santa Catarina. O tribunal estava lotado. Famílias das vítimas, ativistas pelos direitos das crianças, jornalistas do país inteiro. Valdirene estava lá, na primeira fileira, com Dona Marta ao seu lado. Lucas não foi, protegido por decisão judicial de ter que enfrentar seu sequestrador. Ricardo tentou argumentar que estava dando às crianças uma chance de vida melhor, mas os depoimentos destruíram qualquer tentativa de se pintar como salvador. As crianças resgatadas falaram sobre o terror, sobre a fome, sobre as promessas quebradas. Especialistas médicos apresentaram evidências de abuso psicológico e negligência grave. A sentença foi histórica: 38 anos de prisão, sem possibilidade de redução. Quando o juiz bateu o martelo, Valdirene fechou os olhos e sentiu algo que não experimentava há muito tempo: justiça. Mas a história de Lucas não terminou no tribunal. Na verdade, estava apenas começando uma nova fase. A repercussão do caso trouxe atenção nacional para a questão das crianças em situação de trabalho infantil em Florianópolis e em todo o Brasil. O Conselho Tutelar, envergonhado por não ter percebido o padrão de desaparecimentos antes, implementou um novo sistema de monitoramento. ONGs locais criaram programas específicos para crianças que trabalhavam nas ruas. E algo extraordinário aconteceu. A comunidade que se uniu para procurar Lucas não se dispersou depois de encontrá-lo. Ao contrário, aquela mobilização se transformou em algo permanente. Dona Marta liderou a criação de uma organização chamada Rede de Proteção, que conectava comerciantes, motoristas regulares e moradores para ficar atentos às crianças vulneráveis nas ruas. Estabeleceram pontos de apoio onde as crianças podiam buscar ajuda, comida, informação. Criaram um número de WhatsApp onde qualquer pessoa podia reportar situações suspeitas. Um empresário local, tocado pela história de Lucas, ofereceu um emprego formal para Valdirene em sua empresa de limpeza. Não era um emprego de diarista esporádico, mas um contrato com carteira assinada, salário fixo e todos os benefícios legais. Pela primeira vez em anos, Valdirene teve estabilidade financeira. Com a renda regular, a família conseguiu sair da ocupação precária no Morro da Cruz. Uma ONG que trabalhava com habitação popular conseguiu incluir Valdirene em um programa de moradia acessível. Não era uma mansão, mas era uma casa de verdade, com 3 quartos, paredes sólidas, água encanada e endereço oficial. Lucas, que antes precisava trabalhar no sinal para ajudar a família, agora podia fazer o que toda criança deveria fazer: ser criança. Foi matriculado em uma escola próxima, junto com os gêmeos. No começo, foi difícil. Ele tinha anos de educação formal perdidos, e adaptar-se à rotina escolar exigia esforço. Mas Lucas tinha algo que o diferenciava, uma resiliência extraordinária forjada em adversidade. Com o apoio de professores dedicados e da terapia contínua, ele começou a prosperar. Descobriu que amava ler, especialmente histórias de aventura e superação. Fez amigos pela primeira vez na vida, crianças que o viam não como um menino do sinal ou aquele que foi sequestrado, mas simplesmente como Lucas. 6 meses após o resgate, houve uma cerimônia na Câmara Municipal de Florianópolis.
O sargento Rodrigues e toda a equipe que participou do resgate receberam medalhas de honra ao mérito. Mas o momento mais emocionante foi quando chamaram Lucas ao palco. O menino, agora com 11 anos, cabelo cortado, uniforme escolar limpo, subiu os degraus com as pernas tremendo. Valdirene, da plateia, segurava a mão de Dona Marta com tanta força que suas juntas ficaram brancas. O prefeito falou sobre coragem, sobre comunidade, sobre como um menino pequeno tinha despertado uma cidade inteira para seus próprios valores. E então, surpreendendo a todos, pediu para Lucas dizer algumas palavras. Lucas olhou para aquele mar de rostos. Reconheceu muitos deles, os vendedores do sinal que tinham ajudado na busca, os motoristas que sempre paravam para comprar suas balas, os policiais que o resgataram, a jornalista que não desistiu de procurar a verdade. Eu não sou um herói, começou Lucas, sua voz pequena mas firme. Eu só sou um menino que teve medo, muito medo. Mas vocês me mostraram que eu não estava sozinho. Nem mesmo quando eu estava naquele lugar escuro, eu não estava sozinho, porque vocês estavam lá fora me procurando. Ele pausou, respirando fundo. Dona Marta tinha ajudado ele a preparar aquelas palavras, mas agora elas saíam do coração. Eu aprendi que tem muitas crianças como eu, que trabalham nas ruas porque precisam ajudar suas famílias. E aprendi que quando as pessoas se importam de verdade, quando elas veem a gente, tudo pode mudar. Ele olhou diretamente para a plateia. Então eu quero pedir, vejam as crianças. Todas elas. Não só quando elas desaparecem, mas todos os dias. Porque todo mundo merece ser visto. O silêncio que seguiu foi profundo. E então, começando com uma pessoa e espalhando-se como onda, toda a câmara se levantou em aplausos. Adultos choravam abertamente. Valdirene não conseguia parar de chorar, mas eram lágrimas de orgulho, de alívio, de amor. Nos meses que seguiram, a vida da família continuou sua transformação. Os gêmeos floresceram na escola, mostrando talentos para matemática e arte. Valdirene fez cursos de capacitação oferecidos por sua empresa e foi promovida a supervisora. Ela que mal tinha completado o ensino fundamental estava agora liderando uma equipe. Lucas continuava sua terapia, e embora ainda tivesse dias difíceis, eles estavam ficando menos frequentes. Ele participou de um programa de mentoria para crianças que tinham vivido traumas similares, e descobriu que ajudar outros o ajudava a curar suas próprias feridas. A rede de proteção, liderada por Dona Marta, expandiu-se para outros bairros de Florianópolis e depois para outras cidades de Santa Catarina. O modelo foi estudado por assistentes sociais e implementado em vários estados. Em 2 anos, ajudou a identificar e prevenir dezenas de casos potenciais de exploração e tráfico. 3 anos após o resgate, em um dia ensolarado de verão, Lucas voltou ao cruzamento onde costumava trabalhar. Mas desta vez, ele não estava lá para vender balas ou fazer malabarismos. Estava lá como parte de um projeto escolar sobre histórias de transformação comunitária. O sinal estava diferente. Havia agora um posto da rede de proteção ali, uma tenda colorida onde crianças podiam buscar ajuda. Ainda havia vendedores ambulantes, mas agora eram adultos, cadastrados e protegidos por um programa municipal que regularizou o comércio informal. Lucas ficou parado ali, observando o movimento. Motoristas passavam, semáforos mudavam de cor, a vida continuava a seu ritmo frenético. Mas algo fundamental tinha mudado. As pessoas viam diferente agora. Paravam para perguntar se as crianças na rua estavam bem. Ofereciam ajuda real em vez de apenas moedas. Dona Marta estava com ele, como sempre. Ela tinha se tornado mais que uma conhecida, mais que uma protetora. Era família. Você se arrepende? Ela perguntou suavemente. De tudo que aconteceu. Lucas pensou cuidadosamente antes de responder. Eu não queria que tivesse acontecido. Eu não desejaria aquilo para ninguém. Ele pausou. Mas o que veio depois? As pessoas se unindo, minha família tendo uma vida melhor, outras crianças sendo protegidas, isso foi bom. Então não, eu não me arrependo de quem eu me tornei por causa disso tudo. Era uma sabedoria profunda para um menino de 14 anos, mas Lucas nunca tinha sido um menino comum. Ele tinha visto a escuridão, mas escolheu ser luz. Naquela noite, na casa que agora chamavam de lar, a família jantou junta. Valdirene tinha preparado o prato favorito de todos, macarrão com almôndegas. Os gêmeos brigavam playfulmente sobre quem contaria a piada melhor. Lucas ajudava a arrumar a mesa, algo tão simples e cotidiano que era extraordinário justamente por sua normalidade. Depois do jantar,
Lucas foi para seu quarto. Era pequeno, mas era dele. Tinha uma cama, uma escrivaninha para estudar, prateleiras com livros. Nas paredes, desenhos que ele mesmo tinha feito, incluindo aquele da terapia, o menino no escuro e a multidão com lanternas do lado de fora. Ele pegou seu diário, um presente da doutora Beatriz, e começou a escrever. Escrevia todas as noites agora, documentando não apenas o passado, mas o presente e os sonhos para o futuro. Hoje voltei ao sinal, escreveu. Não senti medo. Não senti tristeza. Senti gratidão. Gratidão por todas as pessoas que não desistiram de me procurar. Gratidão por estar vivo, por estar em casa, por ter uma família que me ama. Ele pausou, a caneta sobre o papel, pensando em como terminar aquela entrada. Eu era invisível, mas quando desapareci, todos me viram. E agora, eu nunca mais serei invisível novamente. Nem eu, nem nenhuma outra criança, se eu puder ajudar. Esta é minha promessa, vou usar minha voz para aqueles que ainda não têm voz. Porque eu lembro como é ficar em silêncio, e eu nunca mais vou permitir que isso aconteça comigo ou com qualquer outra pessoa. Fechou o diário e olhou pela janela. Lá fora, Florianópolis brilhava com suas luzes noturnas, cidade-ilha cercada pelo mar, bela e complexa como todas as cidades. Mas agora, era uma cidade um pouco mais consciente, um pouco mais compassiva, um pouco melhor. E tudo tinha começado porque um menino não voltou ao sinal um dia. E porque uma cidade inteira se recusou a deixá-lo desaparecer.